de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações, porque o YouTube continua formando que tem mais de 70% dos que assistem nosso vídeo que não são inscritos no canal. Nosso assunto aqui é um assunto genuíno das Sagradas Escrituras. Fiquei muito contente ontem, porque no culto no Brás, ontem 24/9, o irmão Salvador leu a palavra 6 de Hebreus, explicou, pregou a palavra corretamente, como sentimos alegria, irmãos, quando prega corretamente. Quando prega corretamente, claro que nós não vamos refutar, porque o nosso objetivo aqui é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela precisa ser alimentada com uma pregação genuína. Irmão, eu vou ler aqui tem um cidadão aí que está vindo aí nos comentários, né? Olha aqui como é que ele fala aqui. Ele se chama José Maria Lima. Fala assim: irmã, esse Felisberto está fazendo mal para ele mesmo, cuspindo no prato que comeu. Fez e continua a lambança e culpa a igreja por sua péssima escolha. Irmão, você veja como esse cidadão é extremamente mentiroso, não é verdadeiro. Eu, em momento algum, eu não culpei a igreja. Ele está falando aqui que eu estou culpando a igreja pela minha péssima escolha. Ele está dizendo aí, tipo assim, que eu fui da congregação, né? E escolhi não ser mais, então uma péssima escolha. Vê que ele é uma pessoa totalmente mal informada. Eu tenho 43 anos dentro da CCB, tomo Santa Ceia todos os anos e nunca fiz a péssima escolha, irmão. Não foi eu que escolhi, foi Deus que me escolheu na eternidade. E aqui não tem uma péssima escolha. Em nenhum lugar eu culpei a igreja, irmão. Meu assunto aqui é só as distorções bíblicas no culto online. É só isso. Inclusive, por que eu faço isso? É por amor à igreja, por amor à irmandade. Então, que lambança que eu estou fazendo aqui? Peguei os vídeos, né, do irmão Salvador no culto passado e o do irmão Luiz Carlos, né, que falou que a graça não é perdão, não é favor imerecido. Peguei esses vídeos e fiz uma análise mostrando para a Irmandade que foi que ele pregou errado, fora da palavra, São José Maria Lima. Nós falamos aqui dentro de fato. Entendeu? Agora aqui, veja o que ele escreveu aqui, José Maria Lima. Olha aqui, outro comentário. Se o apóstolo Pedro pregasse hoje, vocês iriam fazer
estas baboseiras, vocês sim blasfemam, indo em conversas do Felisberto, que culpa a igreja por suas péssimas escolhas. Sujou as vestes brancas do Cordeiro. Então, seu José Maria Lima, coloca aí nos comentários o que significa sujar as vestes do Cordeiro. Coloca aí no comentário. Você está me fazendo essa acusação? Você nem conhece a minha vida. Irmão, a pessoa, quando ele não está na verdade, entendeu? Não está na verdade. Para onde que ele vai? Ele vai pelo caminho da mentira, pelo caminho da falsidade, da hipocrisia. Por quê? Irmão, isso é sinônimo da pessoa, é sinônimo de derrotado, entendeu? Ele fala aqui as minhas péssimas escolhas. Qual é a minha péssima escolha? Ele quer dizer que um tempo, sabe? Pelo jeito aqui, ele quer dizer que um tempo eu fui da congregação e agora não sou mais. Entendeu? Fala, sujou as vestes brancas do Cordeiro. O que significa, José Lima? Sujar as vestes brancas. Escuta aqui, tem como sujar as vestes brancas do Cordeiro? Explica para mim esse assunto. Aqui, a pessoa quando não conhece da Bíblia, irmão, ele faz essas baboseiras aqui, entendeu? Então ele está nervoso com os irmãos que faz comentário aí, que estão me apoiando, fazendo o exame, analisando meus vídeos, as minhas falas e colocando que está certo. Então eles estão falando, ele está falando que os irmãos estão seguindo o Felisberto. Só que aqui no canal eu não ponho o Felisberto. Eu ponho aqui os fatos. Ponho os vídeos aqui do Bom Salvador e do irmão Luiz Carlos e analisamos dentro do contexto bíblico. Mas dá dó, né, irmão? Dá dó porque a pessoa, quando não tem nada o que falar, vai inventar mentiras, sabe? Inventar verdade. Isso é muito feio, sabe? A pessoa, olha aqui, seu José Maria Lima, o canal aqui, não se trata de cunho pessoal, entendeu? O senhor já está entrando por uma parte pessoal, tentando provocar, sabe? Mas as suas palavras são palavras de alguém que nunca conheceu a Deus. Então, irmão, vamos na segunda parte aqui desse vídeo que estamos falando aqui a respeito dos argumentos do irmão Valdemar Silva. Ontem falamos sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Hoje vamos falar da apostasia, que está lá em Hebreus, capítulo 6, do verso 4 ao 6. Ela fala que é impossível. Uns que uma vez foram iluminados pelo Espírito Santo, provaram do dom celestial e recaíram. É impossível ser renovado para o arrependimento, porque de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério.
Então, irmão, nós temos que entender o pano de fundo da carta aos Hebreus. Na carta dos Hebreus foi feita a advertência séria. Por quê? Os hebreus se converteram e vieram para Cristo. Então, eles, como não entenderam a obra da salvação, eles começaram a abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo, porque começaram a dizer que o cristianismo era uma religião insignificante, que tinha só o batismo, a Santa Ceia e a salvação pela fé. Então, o escritor, o Hebreus, escreveu todo o livro de Hebreus para falar desse problema, né? Muitos indo para o judaísmo, porque mostrando que o judaísmo era maior. O judaísmo tinha um templo, tinha 7 festas judaicas, né? Tinha a arca, o propiciatório, né? O véu, os tabernáculos, sacerdotes. Então, segundo a ótica literal, o judaísmo era uma religião para eles muito mais importante e relevante do que o cristianismo, que tinha só a salvação pela fé. Eles não entendiam que o assunto se trata de um assunto sobrenatural. Ele não entendia que a lei, toda a obra lá do Velho Testamento, era uma sombra, apontava para Cristo. Então, ele estava deixando a luz verdadeira e ir para a sombra, né? Então, o escritor, o Hebreus, escreveu desde o capítulo 1 ao 13, mostrando que Cristo era maior do que Moisés, era maior do que Arão, era maior do que os anjos, era maior do que Arão, era maior do que Josué, era maior do que Melquisedeque, era maior do que os sacrifícios, do que as alianças. Então, ele enfatiza a grandeza de Cristo. Agora, o que estava acontecendo aqui? O escritor, os Hebreus, ele apresenta 2 grupos. Tem o grupo do capítulo 6, do verso 4 ao 6, e o outro grupo do capítulo 6, do verso 9 ao 20, que é o grupo do salvo. Então, vejamos bem. Ele fala que é impossível aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo e recaíram, é impossível que seja renovado para o arrependimento. Mas o verso 8 explica que eles não eram salvos. E explica assim, que aqueles que recebem a chuva, quer dizer, a chuva do Evangelho, produz abrolho e espinho, o fim a ser queimado. Então aqui não é uma característica de um grupo que foi salvo. Não, era uma característica de um grupo que provou, teve experiências espirituais dentro da igreja, mas não produziu fruto para a salvação. Tem 3 características do salvo. Primeiramente, é frutificar. Segundo,
é nascer do Espírito. E terceiro é crer no sacrifício de Cristo. Então, essas três características não tinha nesse primeiro grupo, os hebreus. Veio a chuva do Evangelho e o que eles produziu? Abrolhos e espinho. Veja bem, Mateus capítulo 13, que fala sobre esse aspecto, fala lá que o semeador semeou semente, palavra, em 4 tipos de corações. Lançou um ao pé do caminho, veio as aves do céu, comeram, quer dizer, o diabo arrebatou do coração. Veio o segundo, lançou a semente entre espinhos, foi sufocada pelo espinho, não pôde crescer, que os espinhos é uma figura das riquezas, das coisas deste mundo, sufocou a palavra e não cresceu. O terceiro caiu entre pedregais. A planta não teve raiz profunda, veio o sol, queimou e morreu, que representa aqueles que receberam a palavra, mas logo se ofende por causa da perseguição, da tribulação, não deram fruto. Mas o quarto, a semente foi lançada em boa terra, um deu 30, um deu 60, um deu 100. Quer dizer, a quarta parte de terra, que representa os corações, são aqueles que teve uma fé genuína e creu, né? Agora nós vamos ver aqui, irmãos, que esses que ouviram, participaram do dom celestial, tiveram toda essa experiência, eles tiveram um conhecimento intelectual, não teve um conhecimento orgânico, porque aqui não tem as palavras técnicas para a salvação, não tem a fé, não tem a regeneração e não tem os frutos de uma pessoa que converteu a Deus. Agora, de 6 de Hebreus, do verso 9 ao 20, ele vai apresentar para nós aqui 3 pilares dos que verdadeiramente são salvos, que não perde a salvação. Do verso 9 ao 12, ele vai falar da perseverança do santo que persevera até o fim. Do 13 ao 18, ele vai falar da promessa que Deus fez para Abraão, para os seus descendentes, e Deus fez a promessa e fez um juramento sobre a promessa para ela não ser invalidada. Do 19 ao 20, ele vai falar da âncora da alma, que Cristo foi para o céu, levou a âncora no interior do véu, que representa o céu, a eternidade, representando que a âncora da segurança dos salvos estão lá. Então, irmão, esse é o primeiro aspecto aqui, que estamos falando da apostasia. Agora, nós vamos ter também a terceira parte, que nós estamos indo de passo a passo para explicar para o nosso irmão Valdemar Silva. Agora faltou também, que vamos deixar para outra parte, Hebreus capítulo 10, do verso 26 ao 31, e 2 Pedro, do capítulo 2, né? Só para os irmãos entender uma coisa neste nosso análise aqui. Cristo falou lá em João capítulo 10, verso 27, 28 e 29, falou assim: dou-vos a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arranca da minha mão, nem da mão do meu Pai. Pai que mais deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Então, irmão Valdemar Silva,
Mantenha paciência, que nós vamos fazer para os vídeos não ficar longe, mas temos também um texto que o irmão apresentou, de 22 de Apocalipse, do verso 15, e tem também do 21 ao 8, irmão defendendo que, né, os adúlteros não entraram no reino do céu, como com sentido aqueles que pecaram e que não vão entrar, mas nós vamos explicar para o irmão detalhe por detalhe. Esse é a segunda parte do vídeo. Primeiro foi da blasfêmia contra o Espírito Santo. Aqui, o segundo, estamos falando da apostasia e vamos ter o segundo vídeo também da apostasia. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.